Tem um ditado no futebol que diz o seguinte: não importa como começa, mas sim como termina. Esse é o resumo do Fortaleza nessa Copa do Nordeste. Porque normalmente os campeões da Copa do Nordeste faz uma boa fase de grupos, chega no mata-mata, enfrenta o Bahia, enfrenta o Fortaleza ou enfrenta o Sport, avança, chega na final enfrentando um Ceará, um Vitória, enfrentando clubes mais tradicionais do Nordeste, que têm uma maior força em relação a título, em relação à torcida, tradição mesmo de fato na competição, e aí você se consagra campeão da Copa do Nordeste. O que não aconteceu exatamente assim com o Fortaleza, né? Pegando todo o contexto do Fortaleza na Copa do Nordeste, todo o calendário, toda a sequência de jogos, o Fortaleza ele faz uma Copa do Nordeste na fase de grupos horrorosa. 8 pontos conquistados em 8 jogos. Teve mais pontuação do Alto do Piauí que era na Série D, um pontinho a mais do que o Náutico e do que o ABC. E é sempre bom a gente frisar mais uma vez aquele jogo do América de Natal, que o Fortaleza ganhou com a ajuda da arbitragem. Num pênalti marcado de forma ridícula em cima de Marinho, que ele simulou, o Fortaleza foi lá, empatou o jogo, depois virou, e aí conseguiu os 3 pontos. Se aquele pênalti não saísse, porque se tivesse VAR na Copa do Nordeste, aquele pênalti não sairia, talvez o Fortaleza não viraria o jogo e talvez, tudo aqui no campo do talvez, não se classificaria para a próxima fase, a fase de mata-mata da Copa do Nordeste. Mas não tem VAR, é essa várzea que é a CBF, todos os jogos da Copa do Nordeste na fase de grupos não tinha VAR, e aí paciência, o Fortaleza acabou se classificando na vice-liderança do seu grupo. E mais uma vez, você recapitulando todos os jogos na fase de grupos do Fortaleza, o Fortaleza, vamos voltar aqui para o primeiro jogo, contra o América de Natal, jogou mal para Carvalho, venceu com a ajuda da arbitragem, eu acompanhei todo o jogo, fiz análise aqui no canal para vocês. Na segunda rodada, o Fortaleza ele perde para o próprio CRB como perdeu hoje, 1-0 no Rei Pelé, o Fortaleza jogando mal. Depois o Fortaleza ele se recupera e vence ali do River do Piauí, ok, fez um bom jogo. Vem a quarta rodada, e aí o Fortaleza aqui, ó, ele pega o Sport e joga mal contra o Sport. E o Sport era para ter vencido do Fortaleza nesse jogo. O Fortaleza escapou de ter perdido esse jogo. Apesar de que o Sport empatou o jogo aos 44 do segundo tempo, o Sport foi o time que dominou a partida na maior parte do tempo, mas não venceu. E aí vem aqui mais um jogo ruim do Fortaleza. Vem mais uma rodada e o Fortaleza joga mal contra o Botafogo da Paraíba fora. Na sexta rodada, o Fortaleza perde para o Ceará, que está na Série B. Na sétima rodada, o Fortaleza joga mal e perde para o Vitória. Resumindo, o Fortaleza fez uma péssima fase de grupos. E na última rodada, meus amigos, o Fortaleza ele perdeu para o Maranhão. Abre 2-0 e sofre 3-0. Pegando para aqui, parênteses, tá? Enquanto isso, você estava vendo o Bahia desfilar na Copa do Nordeste, 18 pontos, 8 jogos, 6 vitórias e 2 derrotas. O Fortaleza que só teve 2 vitórias nessa fase de grupos. O Sport fez uma boa campanha também, teve 17 pontos no seu grupo, foi líder, teve um ótimo ataque com 16 gols marcados, inclusive o melhor ataque da competição na fase de grupos. Porra, o Sport voando, em tese assim, né, pela pontuação e tal, e o Bahia também muito bem, o Fortaleza muito mal. Mas óbvio que você não descartava o Fortaleza na briga por um título. Pela razão óbvia, qualidade de grupo. Esse time poderia jogar muito mais. Se jogasse um pouquinho de bola, poderia ser campeão da Copa do Nordeste, e foi o que aconteceu. Na última Copa do Nordeste, o Sport teve a melhor campanha, o melhor desempenho, o melhor treinador, o melhor ataque, a melhor defesa, o artilheiro, não adiantou de nada. Ceará campeão. Dessa vez, o time que teve a melhor campanha na Copa do Nordeste foi o Bahia, com 22 pontos conquistados, somando fase de grupos mais mata-mata. Mas acabou não rolando para o Bahia, rolou para o Fortaleza e ano passado rolou para o Ceará. Das últimas 7 edições, né, foram 6 títulos para o estado do Ceará, né, 3 para o Fortaleza e 3 para o Ceará, basicamente foi isso. E aí é o seguinte, meus amigos, vem a fase de mata-mata e o Fortaleza ele pega, de certo modo, um jogo tranquilo contra o Altos. Vence de 5-0, joga bem, até com as reservas, né? Aí pega o Sport na semifinal, e aí no jogo que o Fortaleza tinha que crescer de produção, cresce. Mete 4-1 e joga muita bola. E vem a final, faz um bom primeiro jogo, fez 2-0, poderia fazer 3-0 e matar o jogo, e no jogo da volta jogou muito mal. Qual é o resumo dessa ópera aqui? O Fortaleza foi um time que jogou bem poucos jogos na Copa do Nordeste, mas foi o suficiente para ser campeão. E não precisou pegar na final um Bahia, um Ceará, um Sport, que são clubes de fato com mais força do que o CRB, que normalmente costuma nadar e morrer na praia. Bom, o Fortaleza acaba sendo campeão, de certo modo com méritos aí na final, ganhou na bola, nas penalidades, no detalhe, né, no pênalti perdido de Anselmo Ramon. Aí o Fortaleza foi lá com muita freza, todos os batedores foram perfeitos na cobrança,
E aí, rapidão, deixa eu só parar aqui para voltar para falar do CRB também, da campanha do CRB, que foi muito honrosa, foi uma boa campanha do CRB na Copa do Nordeste. Uma ótima campanha. Para mim, o melhor treinador dessa Copa do Nordeste, dessa edição, foi Daniel Paulista. Ah, você está dizendo que Daniel Paulista é o melhor treinador do mundo? Não, não estou falando isso, estou falando que quem fez o melhor trabalho na competição, na minha visão, foi Daniel Paulista, pelo material humano que ele tinha, pelo que ele fez esse time jogar bola e pelo que ele conseguiu, de fato, competir, eliminar o Bahia, competir e chegar nos pênaltis contra o Fortaleza. O CRB teve uma boa campanha na fase de grupos, 15 pontos conquistados, 8 jogos, inclusive venceu do próprio Fortaleza no Rei Pelé, no primeiro jogo lá no Rei Pelé, em Alagoas. Dificultou o jogo para o Bahia, mas acabou perdendo e fez uma boa campanha na fase de grupos. Num grupo chato, né, que tinha Ceará, Vitória e Sport, que são times tecnicamente melhor, num momento financeiro melhor, e num patamar melhor, de fato, em relação à estrutura, elenco, todos e todos. E aí o CRB, mesmo assim, foi vice-líder nesse grupo. Boa campanha. Chega nas quartas de final, avança nos pênaltis contra o Botafogo da Paraíba, depois pega o Bahia e elimina o Bahia nos pênaltis. Porra, ótimo também. E na final, consegue, apesar de sofrer um 2-0 no primeiro jogo, com H para 3-4, Lucero perdendo pênalti, perdendo 2 gols cara a cara, Matheus Albino tendo que salvar, o CRB fazendo um jogo tecnicamente abaixo, entregando muitas bolas de bandeja para o Fortaleza fazer os gols. O CRB sustentou, de certo modo, 2-0, mais pela incompetência do Fortaleza do que muito pelos méritos do CRB, mas veio o jogo da volta. E o CRB ele foi muito guerreiro e consegue fazer 2-0, e de forma merecida. Poderia até fazer mais gols, poderia fazer um 3-0. Não seria nenhuma loucura hoje se rolasse um 3-0 para o CRB no tempo normal. Não seria nenhuma loucura, pelo que foi o jogo. O CRB faz 2 gols no segundo tempo, com 2 gols de João Neto, teve muita estrela, né? Entrou no segundo tempo, fez 2 gols na pequena área ali e tal, mas você tem que enaltecer essa boa campanha do CRB e o ótimo trabalho do Daniel Paulista, porque o elenco do CRB é limitadíssimo. Tem o Anselmo Ramon, que foi o vice-artilheiro da competição, beleza. GG é um bom meia atacante ali do CRB. E aquele que a gente fala, João Paulo não, foi mal. Tem o volante do CRB, João Pedro. Tem também o goleiro Matheus Albino, que é um goleiro milagroso, que faz boas defesas. E é muito por aí, assim, também tem grandes jogadores e um grande elenco. Então, a campanha do CRB foi muito, muito boa, de modo geral. Chegou e bateu na final e foi vice-campeão. É a segunda vez na história que o CRB chegou na final e perdeu pela segunda vez. A primeira em 94 contra o Sport, 30 anos depois chegou contra o Fortaleza e perdeu a final também. Então acabou sendo bivice aí. Teve vice-artilheiro também da competição, Anselmo Ramon. Então, só para pegar todo esse contexto das duas equipes, como é que foram as campanhas, parabenizar o Fortaleza pelo tricampeonato, igualou aí o número de títulos do Sport e do Ceará, pelos 3 títulos conquistados, e parabéns ao CRB porque batalhou, guerreou, brigou, fez um bom jogo, um ótimo jogo, e poderia vencer no tempo normal de um 3-0, mas não aconteceu, o jogo foi para os pênaltis, e aí a gente vai entrar no detalhe de Anselmo Ramon. Mas antes de entrar no detalhe de Anselmo Ramon, vamos pegar aqui os gols da partida, tá? Simbora. Deixa eu trazer aqui os 2 gols de Janete no jogo. Cruzamento na área, bate e rebate, a bola sobra para Janete, que ele finaliza ali. João Ricardo não teve nem reação praticamente, uma bola entre a trave e entre o jogador do Fortaleza, e o segundo gol, uma finalização, a bola sobra mais uma vez para João Neto, iluminado no jogo, a bola desvia em Brit, sobra para João Neto na pequena área, mais uma vez, sem chance nenhuma para João Ricardo fazer a defesa, e o jogo termina no 2-0. E meus amigos, penalidade. E Anselmo Ramon, que é um excelente cobrador de pênalti, ele bate os pênaltis deslocando o goleiro, pipocou. Anselmo Ramon, pipoqueiro. Anselmo Ramon bateu um pênalti de forma bizonha. Ele bateu quase que um tiro de meta de forma vergonhosa, patética. Ele mete a bola quase que para fora do estádio. Foi inacreditável. Ele não bate pênalti dessa forma. Quem acompanha o Anselmo Ramon sabe, ele não bate assim. E, pô, o teu melhor batedor, o teu capitão, o teu líder técnico, o vice-artilheiro da competição, o líder da artilharia na temporada do CRB, com mais de 16 gols marcados, perde o pênalti de forma bizonha. O que é que passa para o Fortaleza? Tranquilidade, alívio. Fortaleza começa na cobrança dos pênaltis na frente, poderia começar atrás, mas ele começa já na frente de Fortaleza.
E aí transfere toda uma confiança que o CRB tinha ao término do jogo, 2-0, buscou, batalhou, poderia ser até um 3-0, terminou mais inteiro no jogo fisicamente, o anímico, o estádio, o caldeirão que a torcida do CRB fez no jogo. Foi bonita a festa que a torcida do CRB fez lá no Rei Pelé. Todo esse ar de positividade, vamos dizer assim, toda essa confiança, todo esse entusiasmo, essa animação, banho de água fria com o pênalti perdido de Anselmo Ramon. Que, entre aspas, poderia afetar um pouquinho mais nos pênaltis dos seus companheiros do CRB. Mas não, todos bateram de forma impecável praticamente. Todos converteram as cobranças dos pênaltis. E os jogadores do Fortaleza, Lucero impecável, Zé Wellison muito bem, Hércules perfeito, bateu no ângulo a bola, irmão, não tinha nem o que fazer. Pedro Rocha perfeito, deslocando o goleiro. Cara, e Pikachu para finalizar, o gol do título. Mais uma vez Pikachu decidindo aí para o Fortaleza, sendo protagonista aí de um título nessa Copa do Nordeste. Ó, cobrança do pênalti no canto, deslocando Matheus Albino e Fortaleza tricampeão da Copa do Nordeste. E é isso, final se decide nos detalhes. Fortaleza foi campeão nos detalhes, nas penalidades. Eu não esperava o Fortaleza ser campeão nas penalidades, eu esperava ser campeão no tempo normal, mas o jogo ainda se prolongou ali para os pênaltis, para a cobrança na marca da Cal. Bom, é isso, cara. A gente fez uma live ali do pós-jogo, né? O futebol é cruel. Eu fiz um desabafo na live do pós-jogo, falando toda a minha sensação como torcedor. Quem não acompanhou, acompanha aí. Foi o vídeo anterior, tá lá em live. E muitos tirando sarro da minha cara, eu provocando, a galera retrucando a provocação. Faz parte, né? Futebol. Mas parabéns ao Fortaleza pelo tricampeonato. Nem sempre quem faz a melhor campanha vence. Foi a prova nas últimas 2 temporadas, essa e a anterior. Nem sempre quem joga o melhor futebol ganha a Copa do Nordeste. É mais ali, no detalhe da eficiência. Tu tem que crescer vencendo os jogos mesmo, velho. Não tem muito tranquilo, é futebol, cara. Tu chega nas quartas, jogo muito, joguei muito, bola na trave, não sei o quê. O Bahia, contra o CRB. Perdeu o gol, meteu bola na trave, Matheus Albino fez defesa e foi eliminado nos pênaltis. Detalhe, futebol é isso. E jogos que são únicos ali na quarta e nas semis, você tem que ser o máximo eficiente possível. Coisa que o Bahia não foi, por isso que não chegou na final. Coisa que o Fortaleza foi, por isso que chegou na final e chegou com tranquilidade, metendo 4-1 no Sport fora o baile. Então, futebol é isso, ainda mais quando se trata de decisões, é detalhe. E o Fortaleza, no detalhe, acabou se sagrando campeão da Copa do Nordeste, tá? Bom, estava torcendo pro CRB, sim. Abraço para todo mundo, estamos de volta aí mais tarde. Valeu, gente. Tamo junto.